Oi, bom dia a todos. Eu sou a Lourdes e eu vou falar sobre as notícias do Porto já se transmitiu aqui. Armações sediciosas em Pernambuco de 1820, do autor de Flávio José Gomes Cabral. Vou dar início falando sobre os principais pontos que eu vou abordar. Vou falar sobre as armações, vou falar sobre o objetivo, as estratégias e mobilização, repreensão e também sobre o impacto. Armações sediciosas. O termo armações sediciosas de 1820 se refere principalmente à conspiração e movimentos liberais que ocorreram em Portugal e no Brasil, resultando na Revolução Liberal do Porto. Essas armações eram organizações secretas que conspiravam para derrubar o regime absolutista e o domínio inglês em Portugal. Em novembro de 1820, em Pernambuco, uma das capitanias mais importantes do Brasil, com forte influência econômica e política, foi descoberta a conspiração contra o governo. O objetivo das armações sediciosas era contestar o poder régio e buscar mais autonomia para a região, substituir o governo local para ganhar mais controle, instaurar um governo provisório, mais autonomia para Pernambuco e para o Brasil, reduzir o controle de Lisboa e abrir caminho para a independência ou maior autocracia. Estratégias. As estratégias e mobilização. Usavam comunicação clandestina, através de cartas, bilhetes e pasquins, que era uma forma eficaz de propagar a comunicação rápida. Os pasquins, em particular, eram uma ferramenta poderosa de crítica política, pois podiam ser afixados em locais públicos, permitindo que os ideais circulassem de forma anônima e rápida. Essa forma de comunicação ajuda a mobilizar pessoas e a criar um clima de insatisfação com o regime, contribuindo para movimentos sediciosos e, eventualmente, para a independência do Brasil. A repressão às armações sediciosas. O governo tentou manter o controle sobre a região e evitar que as ideias sediciosas se espalhassem, mas a repressão foi uma resposta para tentar conter o movimento que buscava mais autonomia e influenciou o clima político da época. A descoberta das sedições em Pernambuco levou à prisão de líderes e ao exílio de muitos deles para lugares distantes, como Ásia e África, o que era uma forma comum de punição para os envolvidos em movimentos políticos, considerados perigosos pelo regime. Esse tipo de repressão visava desarticular os movimentos e intimidar os possíveis opositores, mas muitas vezes acabava fortalecendo a resistência e a vontade de mudança. Os impactos que foram causados pela armação sediciosa contribui para o crescimento do nativismo e busca por maior autonomia na província. O fracasso da sedição resultou em prisões e manutenção do controle da coroa portuguesa, aumentou a insatisfação e contribuiu para os movimentos que levaram à independência do Brasil em 1822. Influenciou e se somou a outros movimentos como Revolução de 1817 e Confederação do Equador de 1824. Os líderes do movimento sedicioso em Pernambuco de 1820 eram Manuel de Carvalho Paz de Andrade, político fazendeiro, e foi um dos líderes do movimento que teve papel importante na política de Pernambuco. Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva, político e estadista, foi um dos principais articuladores da independência do Brasil e mais tarde se tornou um dos líderes do Partido Liberal. Frei Miguelino, Manuel Joaquim Fernandes de Barros, religioso frade carmelita e político, foi um dos líderes do movimento e defensor da causa liberal. Então, gente, cheguei aqui ao fim da nossa aula de hoje. Deixei aqui por último as referências para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Agradeço a todos, tenham um bom dia e até a próxima.